Há cada vez mais pessoas a fazer tratamentos estéticos para combater e prevenir o envelhecimento. A procura aumentou, a oferta foi atrás, mas há riscos. A aplicação é rápida, na maior parte dos casos tem resultados imediatos e, para muitas pessoas, nem é preciso anestesia para fazer o tratamento. Aquilo que em tempos só existia no universo das grandes estrelas ficou ao alcance de quem quer fazer frente às rugas trazidas pela idade. São muitas as figuras públicas que recorrem a estas técnicas para prolongarem no tempo os traços da juventude. O objetivo principal não é mudar nenhuma característica. O objetivo, aliás, é manter-se natural, mas ter um ar mais fresco, mais jovem, mais descansado. As mulheres entre os 35 e os 60 anos são quem mais procura este tipo de tratamentos estéticos e há cada vez mais homens a fazer o mesmo. Nos últimos 5, 10 anos temos os homens a aparecer muito também, a cuidarem mais de si. Acho que também deixou de ser um tabu. O homem que se cuida deixou de afetar qualquer ideia menos correta e os homens começaram a procurar isto também. A aplicação do famoso Botox, a toxina botulínica, faz com que o músculo relaxe, contraia menos vezes e por isso as rugas de expressão diminuem. Existem pontos específicos onde pode ser aplicada. Normalmente é a região frontal, é a nossa testa, entre as sobrancelhas, que nós chamamos glabela, e as rugas, os pés de galinha, aqui à volta dos olhos. Esta substância, quase sempre associada à estética, é utilizada há décadas pela medicina em diferentes problemas de saúde. Seja na neurologia, para tratar torcicolos, na oftalmologia, existe uma série de indicações para a toxina que já era usada há muitos anos em outras especialidades. Nos últimos anos, em doses completamente diferentes, foi aplicada à estética com resultados fabulosos e as pacientes são todas fãs. Também não faltam fãs do ácido hialurónico, uma substância produzida pelo corpo e que foi reproduzida em gel para preencher e suavizar as linhas de expressão. Uma das grandes indicações são os vincos aqui à volta da boca, que vão desde o nariz até aqui embaixo. Quando perdemos gordura no rosto, também podemos pôr em todo o rosto. O objetivo dos pacientes é sempre ficar naturais, portanto, nós nunca trabalhamos para caras transformadas. Quando os pacientes pedem intervenções que alteram demasiado o rosto, cabe ao médico aconselhar o que deve ou não ser feito. Se alguém me pedir para ter uns olhos de gato, por muito que sejam bonitos, não faz o mínimo sentido, por isso não é isso que vamos fazer. E se calhar os lábios de uma pessoa, nela de facto são fantásticos, são apetitosos, são lindos, mas em si não encaixa de maneira nenhuma na cara que tem. Isto não é um supermercado. Não vem aqui comprar uns lábios e eu dou-lhe uns lábios. Ou faz sentido ou não faz. Se não faz sentido, não é para fazer. Há várias figuras públicas que têm sido criticadas pelos procedimentos que fizeram, desde a cantora Madonna às atrizes Melanie Griffith, Meg Ryan e também John Travolta e Mickey Rourke. As fotografias que aparecem nas redes sociais são bombardeadas com comentários negativos e, de facto, os riscos existem e podem ser graves. Aqui no canto do olho posso bloquear a ruguinha do olho, mas também um músculo que a faz sorrir. E é um produto que, a partir do momento em que eu paraliso esse músculo fica quieto cerca de 4 a 6 meses. Se infiltrarmos um gel dentro de um vaso sanguíneo e se entupirmos esse vaso sanguíneo, todos os tecidos que estavam dependentes desse sangue deixaram de receber esse sangue e vamos ter um problema chamado necrose, que vai ser do tecido e pode ser ponta do nariz, lábio, do olho, em que falamos de cegueira. Pode ser apenas de zonas específicas da pele, mas aí temos consequências crónicas que se podem mitigar, mas não se podem apagar. É por isso fundamental procurar um médico especialista que tenha o conhecimento necessário para atuar se houver complicações. Conseguimos identificá-los a tempo e tratá-los. As pessoas que não são médicas não sabem nada disto, não conseguem prever riscos, não conseguem atuar em caso de urgência, em que se deve atuar e, portanto, pode ser uma catástrofe. Há cada vez mais centros de estética ou cabeleireiros onde é possível fazer este tipo de tratamentos, lugares onde o risco para a saúde é muito maior. Por um lado, por falta de competências de quem o faz e, por outro, pelos produtos utilizados.
Isto faz-me imensa confusão, que é eu preocupo-me com de onde é que vêm as maçãs que eu compro no supermercado, mas o que me injetam na cara não me interessa. Eu confesso que já vi publicidades a tratamentos cujo produto é mais caro do que o tratamento que publicitam. E aí sim eu questiono o que é que estão a injetar. No mês passado, a entidade reguladora da saúde fechou 13 espaços depois de ter recebido denúncias da aplicação de botox ou ácido por profissionais não habilitados. Mas ainda há caminho por fazer nesta área. Falta que a lei se adapte à realidade e que a fiscalização aumente para que diminua um possível risco para a saúde pública.